Oi, oi, chuchus, tudo bom? Vim aqui, ó, de cara lavada, sem nenhum filtro, Jesus, pra poder falar com vocês sobre termo de consentimento livre e esclarecido. Na última postagem que eu fiz falando sobre isso, várias pessoas me mandaram direct perguntando, com dúvida, tinha gente que nem sabia o que que era. Então eu resolvi gravar esse vídeo rapidinho aqui pra poder falar um pouquinho sobre esse assunto com vocês e mostrar o quanto é importante você ter um termo de consentimento livre e esclarecido, bem explicadinho e uma ficha de anamnese bem detalhada para sua cliente. Vou citar um exemplo para vocês aqui sobre a ficha de anamnese. Com uma colega que é dentista, ela só faz canal. Foi atender uma paciente, né? E passou hipoclorito na paciente na hora. O rosto dela começou a inchar todinho. E aí, é claro, teve que interromper o tratamento, tal, a cliente foi para casa e junto com isso veio um belo processo para dentista, né? E aí, na audiência, o juiz perguntou se ela tinha perguntado para a paciente se ela tinha alguma alergia, se ela tinha assinado alguma coisa. E não tinha feito nada no papel, né? Então, ela levou um belo processo, coitada. Mas aprendeu. Agora, ela sempre faz uma ficha de anamnese antes de iniciar o procedimento. Então, vocês perceberam como que isso é importante? Com a gente também essas coisas podem acontecer, né? Eu já atendi cliente que tinha alergia a lenço umedecido. Já pensou se eu uso lenço umedecido nela na hora do procedimento? Tem coisas que a sua cliente não vai chegar falando, ela esquece. Fala, Dara, eu tenho alergia à luva de látex. Dara, eu tenho alergia a lenço umedecido. Ela tá empolgada com a sobrancelha, ela não vai falar disso agora. Então, na hora que você tenha lá uma ficha de anamnese, você tem lá um termo, tudo bonitinho, lá pergunta diretamente, você tem alguma alergia? Ela vai lembrar, opa, tem alergia a lenço umedecido, tem alergia a luva de látex, tem alergia a tal coisa. Enfim, e aí você vai saber como se comportar com aquela cliente. Dependendo do que ela falar, você nem vai poder fazer a micro, entendeu? Outro ponto importante, termo de consentimento livre e esclarecido, vamos lá. Primeiro que, se sua paciente, ou se sua cliente ela for de menor, ela precisa ter isso e precisa que os pais assinem, o responsável assine, senão isso dá um belo processo para você também. Temos outro exemplo sobre isso? Temos. Também é de uma colega minha. E o que aconteceu com ela? Ela aplica botox, né? Faz esses procedimentos estéticos. E a paciente dela relatou dor na região, uma dor constante depois de ter feito o procedimento. Também levou o caso à justiça e tal. A justiça foi favorável à paciente. Só que aí, essa clínica entrou com um recurso e logo após, o juiz perguntou, né, se tinha algum termo e tal, e por ter tido um termo de consentimento livre esclarecido, explicando tudo, inclusive as dores que ela poderia sentir no pós e tal, ela ficou isenta de pagar alguma coisa para essa paciente. Com a gente é a mesma coisa, principalmente para quem faz micropigmentação labial. Micropigmentação labial, principalmente em lábios que precisam ser neutralizados, eles têm um pós um pouco mais chatinho. Sobrancelha às vezes pode inchar. Quantas vezes eu já fiz sobrancelha? É claro que não incha muito, gente, mas no caso, às vezes fica uma levemente mais grossa do que a outra. E nenhuma cliente minha sai reclamando. Por quê? Porque elas foram informadas antes de começar o procedimento que possivelmente iria inchar, que possivelmente ia ficar uma diferente da outra. Isso é muito importante. Uma vez eu ouvi numa palestra do senhor e senhora Almeida, inclusive, eles falaram assim: tudo que você explica antes para sua cliente é cuidado, tudo que você fala depois é desculpa. E essa frase ficou na minha cabeça, porque é a mais pura verdade. Se você pode ter medo de colocar tudo detalhado lá no seu termo de consentimento, livre, esclarecido e sair espantando o cliente, mas não é isso que acontece, é pelo contrário, elas vão te agradecer depois. Porque quando a gente explica com cuidado, a gente fala as possíveis coisas que podem acontecer no pós, a gente prepara a nossa cliente. Gente, em 2017, 2018, 2019, eu tinha muitas mensagens de clientes no pós. Dara, isso é normal? Eu mandava foto. Dara, tá acontecendo isso e isso, é normal? Hoje eu não recebo nenhuma. Por quê? Porque eu explico tudo antes. Eu gasto um tempinho valioso antes do procedimento, explicando tudo para as minhas clientes. Se você é minha cliente e assistiu o vídeo até aqui, comenta aqui embaixo se eu fiz isso com você. Todas, gente. Até quando eu tô com um tempo curto. Tipo, o cliente atrasou meia hora.
Eu faço questão de explicar tudo para elas, porque isso é importante, é muito importante. Anamnese e termo de consentimento livre e esclarecido, isso pode te livrar de um problema gigante lá na frente. Então, fica o meu incentivo aqui para vocês. Façam. E se você não tem ideia de como fazer, se você não tem no meu curso tem um módulo inteirinho só falando disso. Inclusive, eu vou disponibilizar as que eu tenho. Antes, a minha tinha uma folha só, agora a minha tem 3 páginas, só para vocês terem noção. Coisas foram acontecendo comigo ao longo desses anos e eu passei a acrescentar nessa ficha, né, no termo e na anamnese, coisinhas que eu reparei que eu precisava botar lá. E aí, meu termo de consentimento e minha ficha de anamnese, os dois juntos tem 3 páginas. Então, eu vou disponibilizar lá pra vocês também, um módulo inteirinho só falando disso. Eu sei que algumas pessoas não têm secretária, então ficam assim, receosas de, ai, mas eu vou gastar tempo tendo que explicar, a cliente tendo que responder. Nós vamos falar sobre isso também lá, vai ter dicas de como administrar o estúdio, principalmente pra quem faz tudo sozinha, né? Eu também comecei assim, é normal, é desse jeito mesmo. E aí a gente vai tentar ajudar vocês a crescer junto, tá bom? Se você gostou, curta, comenta, compartilha, tá bom, gente? Foi um prazer. Agora eu tô indo, que já ficou grande, ó, 6 minutos. Eu falei que ia ser rápida. E qualquer dúvida, comenta aqui, que eu vou tentar ajudar cada um de vocês, tá bom? Beijinho, chuchus.